Vamos falar agora sobre espionagem na Receita Federal. Vamos chamar Maíra Recchia, advogada, e também Guga Noblat, dose dupla na telinha aqui. Olá, boa noite, Maíra. Boa noite, Guga. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Roberta, César, Chico, Guga. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Deixa eu explicar essa história de espionagem aqui. Em 2019, primeiro ano da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o servidor público e coordenador geral de pesquisa e investigação da Receita Federal, Ricardo Pereira Feitosa, acessou os dados de 3 desafetos do então ex-presidente Bolsonaro. Ricardo copiou dados pessoais do Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo Gussen, que investigava o caso das rachadinhas, e dados do empresário Paulo Marinho e do ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República de Jair Bolsonaro, Gustavo Bebiano. Maíra, este seria um primeiro passo para uma provável chantagem? Eu não tenho a menor dúvida, né, Roberta? Eu acho que, na realidade, toda vez que a gente descobre alguma coisa desse governo Bolsonaro, é como a gente fala aqui no interior, cada mergulho é um flash, porque ele consegue se superar. Veja, essas pessoas, me parece, assim, que não tinham nenhum apreço pela coisa pública, pela instituição pública. Ao contrário, eu ouso dizer que Jair Bolsonaro, seus filhos, né, e as pessoas ali que permeavam seu círculo mais próximo, tinham a presidência da República como puxadinho da sua casa. Basicamente, eles precisavam tentar, ou pelo menos diferenciar, né, o que é a instituição pública e dos interesses, dos seus próprios interesses privados. Vale ressaltar, nesse caso, que essas pessoas que tiveram seus dados invadidos, né, suas informações invadidas e que está vazadas, não estavam, de nenhuma forma, sob qualquer investigação. Não havia absolutamente nada no momento da invasão que autorizasse qualquer tipo de monitoramento dos seus atos. E aí é importante a gente também ressaltar que os atos administrativos, né, os atos praticados ali no âmbito da administração pública, eles precisam ser motivados, eles precisam ser fundamentados, eles precisam ter uma finalidade específica. E quando, Roberta, a gente faz uma comparação com um presidente que colocou 100 anos de sigilo em tudo, na entrada de seus filhos no Palácio do Planalto, sob a argumentação de privacidade e intimidade, e ver essas 3 pessoas, né, sofrendo a invasão de seus dados ali como uma forma, talvez, de pressionar, mas ouso dizer aqui que eram atos preparatórios, se é que não foram consumados por uma eventual chantagem, sem dúvida alguma. O que você acha, Guga? Espionagem clara, né? Eles não estavam sob investigação e você tem ali um funcionário que estava a serviço do presidente espionando adversários políticos e o procurador que estava apurando o caso das rachadinhas envolvendo Flávio Bolsonaro. Para que o Bolsonaro resolveu espionar logo esses 3 nomes, essas 3 pessoas, 2 ex-aliados e um procurador que estava investigando a família dele? É óbvio que a lógica faz a gente presumir o óbvio, que ele estava querendo, claramente, conseguir algum tipo de informação que pudesse ser usada para chantagear esses 3. Isso é o óbvio. E o Ricardo Pereira Feitosa, ele, claro, está negando que tenha feito essas espionagens, está negando que tenha repassado esse material, mas isso já foi descoberto tem uns anos, né? Isso aconteceu em 2019, desde 2020 há um processo que está sendo movido e que pede a demissão desse funcionário. Isso provavelmente vai ser acatado pelo atual governo, veremos. Mas é mais um exemplo de como o Bolsonaro usou o Estado, o aparelho do Estado, em benefício próprio, em benefício da família dele, como ele tentou aparelhar tudo que ele pôde aparelhar. O Bolsonaro conseguiu interferir na Polícia Federal, a gente sabe disso, uma parte da Polícia Federal atuou a serviço dele. A ABIN do general Heleno era um serviço que funcionava para o Bolsonaro, não para o Estado. A gente viu que o STF, em parte, foi aparelhado, mas não foi consumado o aparelhamento do STF por ele. Ele tentou interferir
na Justiça, na Procuradoria. Ele trocou os comandantes da PF, ele trocou os comandantes das Forças Armadas, ele aparelhou as Forças Armadas. O Bolsonaro, ele tentou aparelhar tudo, até a Anvisa. A Anvisa ele não conseguiu, mas até a Anvisa, durante a pandemia, ele tentou aparelhar para colocá-la junto àquele discurso negacionista dele e não conseguiu. Então, onde ele meteu o dedo e foi bem sucedido, a gente já tem vários exemplos de aparelhamento bem sucedido dele, e agora a gente tem mais um, que é esse, que pelo menos em parte, algumas pessoas ali da Receita Federal estavam trabalhando para espionar adversários. É mais uma nota ruim para a gente lembrar desse governo.